corta, né, Jair? Corta. Oh, rapaz, acabou minha pilha. Esse aqui então. Tá tudo nos conformes, né? Pode chegar, tá rodando tudo. Rapaz, eu esqueci, foi do meu rascunho. Olha o meu telefone. Vou silenciar ele. Põe aquele texto aí para Aqui mim. nós temos o meu telefone, moço, na frente. Isso, põe o texto aí para. Silenciar ele. Agora que eu vou pegar o textinho. É um texto pequeno, né? É, não, tranquilo. Esse for pra mim, nem Isso. já está silenciado pelo... Beleza. Boa tarde, meus amigos, internautas, boa tarde, público que nos acompanha, né? Nós hoje tiramos o dia, né? Nós estamos com a dívida aqui com o nosso amigo Caetano, professor Caetano, secretário de Meio Ambiente, né? Agricultura. Meio ambiente e agricultura. Agricultura e Meio Ambiente e Agricultura. Vamos repetir, né? Boa tarde, amigos. Estamos aqui com o secretário Caetano, né? Ele que é secretário de Meio Ambiente e Agricultura. E a gente tem acompanhado o trabalho do secretário, né? Haja visto aí quantas inovações a gente tem tido aqui na nossa cidade, graças ao trabalho desse cidadão. E nós decidimos hoje vir perturbá-lo aqui, né? Chegar mais perto, saber o que está acontecendo aqui na Secretaria de Meio Ambiente. Mas, Caetano, a gente normalmente inicia a nossa conversa assim, com uma pincelada rápida, mas né, você tem aí de 10 a 15 minutos, o tempo que você achar necessário, né? E a gente começa com uma pergunta muito simples. Quem é o professor Caetano? Bem, o professor Caetano se chama Caetano Marciano de Souza. Eu não sou originário aqui da Zona da Mata, eu sou nascido no quadrilátero Ferrícola. Né? Eu sou registrado na cidade de Nova Era, sou cidadão nova-erense, portanto, mas nasci mesmo, hoje chama-se Bela Vista de Minas. A história é tão confusa, gente, porque eu nunca morei em nenhum dos dois locais. Eu morei no município de São Domingos do Prata, na zona rural, na minha primeira infância, né? E quando eu tenho mais 11 irmãos, nascemos 12, né? Caramba, os meus pais são originários de Alvinópolis, que é aqui da Zona da Mata, né? E naquela oportunidade, nos anos 1960, meus pais mudaram de Alvinópolis lá para esse local, que na época se chamava Onça, né? Hoje chama-se Bela Vista de Minas. E eu e minha irmã nascemos nesse local, né? Só que em 65, 66, aí eu não lembro que era um Pichitim, meus pais então mudaram para a zona rural de São Domingos do Prata e posteriormente nós mudamos para João Molevade, onde a família foi para estudar, né? Então lá em Molevade eu fiz, naquela época era primário, né? Na Escola Municipal Luiz Prício de Braga. E depois fui para o Centro Educacional de João Molevade, que está lá até hoje, SEG. Entramos na curva de 73 e ficamos juntos até 76. Escolas públicas, ambas. E, curiosamente, nós temos um grupo de WhatsApp desses colegas dessa época. Somos amigos até hoje, encontramos aí 2, 3 vezes no ano. E nesse grupo, hoje, além de eu estar aqui como secretário em Ubá, nós temos um secretário de Cultura em Lafayette, que pertence a esse mesmo grupo, foi meu colega de turma. O defeito dele era ser goleiro e torcedor do Cruzeiro. Poxa. E nós, como atleticanos que somos, né, ganhamos, porque o meu outro colega, que também é secretário de obras, salvo engano, de São Gonçalo do Rio Abaixo. Como detalhe, São Gonçalo do Rio Abaixo é uma cidade, acho que, dos maiores índices per capita do Brasil. É só mineração, né? E aí ele então faz um trabalho maravilhoso, né? Além de ser atleticano, portanto ele pode trabalhar bem,
ele ainda tem bastante recurso. De João Monlevade eu fui em 1977, eu fui para Belo Horizonte fazer a Escola Técnica Federal, na época ETF-MG, depois CEPET, e hoje são as IFETs, né? Onde estudei até 1979, entrei no Ministério da Agricultura para fazer análises químicas em 1980. 81 eu vim para Viçosa fazer o curso de agronomia com a intenção de ficar 4 anos e meio. Em 1985 eu me formei no curso de agronomia. Em 87 eu fui convidado para fazer o mestrado em 1985 mesmo, a partir de agosto. E naquela época a gente era convidado. Na universidade escolhia aqueles alunos que tinham um rendimento acadêmico melhor, acima de determinados índices, né? E convidava para fazer o mestrado. Não era muito comum, né? Em 85, a gente fazer cursos de pós-graduação. Aí em 87, ainda como engenheiro agrônomo, não tinha terminado o mestrado, eu fui contratado pela Universidade Federal de Viçosa como professor e comecei então a carreira de professor, na qual eu fiquei até 2019, quando eu me aposentei, né? E nesse intervalo de tempo eu terminei o doutorado, tenho um pós-doutorado, orientei várias dissertações de mestrado, fiz várias pesquisas, com o detalhe de sempre trabalhar mais com empresas privadas. Eu nunca gostei muito de usar o dinheiro público para desenvolver pesquisa, porque dentro da minha concepção, os maiores beneficiários pelas pesquisas são as empresas. Então, nada mais justo que elas bancarem, né? Por exemplo, hoje você usa uns equipamentos eletrônicos modernos e ganha dinheiro com eles, né? Ah, quem dera. Gostaria mas muito. Vive com eles. Gostaria. Mas vive com eles, né? Não, ainda não. Mas nós estamos chegando perto. Então, nada mais justo de que as empresas que produzem esses produtos para você usar, bancarem pesquisa para desenvolver isso, concorda? Exatamente. Então, isso são opiniões, né? Cada um tem a sua, essa é a minha. Eu prefiro, por exemplo, se eu puder usar aqui em Ubá dinheiro que seja de alguma empresa privada, legalizado, obviamente, né? Tudo bem documentado, bem feitinho, do que pegar dinheiro público para fazer uma coisa que vai beneficiar ao empresário, por exemplo, uma pesquisa, né? Exato. Se for para beneficiar a população, não. Aí é óbvio que o dinheiro público deve ser usado. E nesse tempo todo, né, com esse critério, eu tive bastante sucesso com várias pesquisas. Eu tenho alguns produtos hoje usados no Brasil, são oriundos de resíduos da indústria siderúrgica, principalmente, que são comercializados com receita e gente sobrevivendo e vivendo a partir dessas pesquisas, né? É o que eu pretendo aqui, né, na cidade de Ubá. Por exemplo, você está em Ubá há quanto tempo? 42 anos, mais ou menos. Aqui é o entrevistado sendo entrevistador. Você convive com fábrica de móveis há muitos anos. E você sabe que um dos, entre aspas, lixos da fábrica de móveis, por exemplo, é o isopor. Serragem, né? O Isopor também, né? Por exemplo, você sabe que o isopor pode ser usado na construção civil? Com certeza. 30% da areia pode ser substituído por isopor. Com qual vantagem? Isolamento térmico, isolamento acústico, peso menor. Filtro. Né? Então, você vê que o que às vezes é tido como resíduo pode ser solução de outro processo. Esse é um trabalho que a gente desenvolve aqui. Perfeito. Não sei se satisfez isso a primeira mesmo. parte. Mas vamos lá, agora vem a pergunta. Como é que é o professor Caetano? Como é que foi o professor Caetano na infância, na adolescência? Como é que foi a sua vida de jovem, de adolescente? Gente, falar da gente mesmo é muito complicado, né? Eu sempre fui um leitor nato, né? Desde criança
a minha diversão era leitura. Olha para a câmera. Né? Era leitura. E talvez por isso, né, a gente prosseguiu uma carreira mais de professor, de pesquisador. Né? Certo. Gostava muito de esporte, né? Nadei muito, era muito ruim de futebol, né? Se tanto que foi em 1981 eu tive um convite para fazer um teste no time do Atlético. Puxa vida, isso Só que eu olhei os caras que jogavam e eu, né? E com senso crítico eu disse, eu vou continuar estudando. Né? Não arrisquei. Aqui na região, né, eu joguei bola ali em Viçosa, em alguns times da região, até fiquei muito chateado esse fim de semana, que um ex-jogador do Tupi, né, fiquei sabendo. nascido aqui, de família aqui de Ubar, veio e faleceu, a gente se encontrou aí nos campos de futebol do passado, na década de 80. Né? E no mais, era estudar, trabalhar. A minha família de origem muito humilde, né? Muito numerosa, a gente tinha que ajudar um ao outro. Né? Então, eu fiz, né, o que eu pude fazer. Naquela época, grande parte da nossa vida, nós temos mais ou menos a mesma idade, nós estávamos sob um período de intervenção militar no país, né? Que começou em 1964 e veio a terminar em 1984, 85, por aí, né? Yes. 86, talvez. Eu não lembro mais bem a data. Então, a juventude foi aquela juventude um pouco restrita, né? Até por questões econômicas e possibilidades. Né? Aqui na universidade, quando eu vim cursar a universidade, eu tinha que trabalhar. Né? Trabalhar e estudar. E naquela época eu conheci a minha namorada, que veio se tornar minha esposa, com a qual tive 3 filhos, né? E a vida seguiu. Né? Quando eu me tornei professor, imagina ser professor numa cidade igual Viçosa, com poucas alternativas. Né? Então você tem que fazer o quê? Continuar estudando. Então a minha vida basicamente foi de estudo. Né? Não que eu não tenha me divertido, mas a prioridade era o estudo e o trabalho. Né? Perfeito. Caetano, é lógico, né, para você chegar onde você chegou, você teve, né, a participação de algumas pessoas que te ajudaram, que colaboraram com você, né? Tem algumas pessoas que você gostaria de registrar nesse nosso vídeo, né, que foram importantes na sua vida para que você, né, não só lá na sua infância, na sua juventude, né, que te auxiliou a dar o pontapé inicial. A quem eu agradeceria? Essa seria a pergunta. E esse trabalho, dentro também do seu trabalho, né? Alguém que você queira revelar, registrar aqui nesse vídeo, né? Essa pessoa me ajudou muito, né? Então, fica a seu critério. Bem, vamos lá. Primeiramente, eu agradeceria a Deus pela vida. Né? A meus pais, que nos deram uma formação religiosa, moral, cívica, ética, né? Ética. Aos meus irmãos, principalmente aos mais velhos que eu, que colaboraram financeiramente, inclusive, para a minha formação. Né? Aos mais novos, né? Nessa turma aí eu tenho 3 irmãos mais novos, né, do que eu. Pela oportunidade do convívio, né? Eu ajudei-os posteriormente. Um agradecimento especial ao meu avô materno, que logo de criança ainda, ele já me apelidou de professor. Não sei, talvez alguma intuição. Né? E na minha vida, como estudante e profissional, eu tive o apoio de muitas pessoas. Né? Aqui na Universidade Federal de Viçosa, eu nomearia o professor Matuzinho de Souza Figueiredo, que foi um segundo pai para mim. Né? Me abraçou no sentido de me dar condições de uma criança que nasceu de um casal
de baixíssima renda, né, sonhar e conseguir alçar a ser professor de uma das universidades rurais do Brasil e mesmo do mundo mais importante, reconhecido internacionalmente. Né? E isso não se consegue apenas com esforço próprio. Né? Você também tem que ter pessoas que confiam em você, que vão te apoiar. Né? Não existe vencer sozinho. Talvez algumas pessoas consigam, mas é muito mais fácil se você tem um apoio correto, né? Não por amizade, por merecimento mesmo. Eu tenho certeza que se eu não tivesse merecido, eu não teria tido o apoio. Chegado, onde chegou também, né? Então, essas pessoas, né, fazem muito importante nessa minha trajetória profissional. Okay? Perfeito. Bom, meus amigos, eu vou registrar aqui para o Caetano, para ele também tomar conhecimento. Eu, na minha juventude, sempre visitei Viçosa, né? E eu fui muito apaixonado pela Universidade de Viçosa. Eu sou formado em matemática, tá? Também tenho várias graduações na área de matemática, na área financeira, né? E eu tive o prazer de conhecer a Universidade de Viçosa na época, né? 1980, que eu estava estudando aqui em Ubá, né? E eu me apaixonei pela universidade. Né? Acho que, falei, a gente não acreditava que, bem perto da gente, que tinha uma universidade daquele naipe, né? E por coincidência, ou por, acho que é ironia do destino, né? Meus 2 filhos, né, formaram na Universidade de Viçosa. O terceiro decidiu fazer como é que chama? Engenharia de produção em São João del Rei, né? E aí ele formou. Uma universidade muito boa. Muito boa, excelente, né? Um filho meu, inclusive, estudou lá. Santo Antônio. O Campo Santo Antônio, isso. Lá em São João del Rei, fez ciência da computação. Que ótimo, né? Então, é só deixar isso registrado, né? E a gente tem orgulho de falar da Universidade de Viçosa, né? Haja visto você, né, um exemplo de cidadão, de profissional, e formado pela Universidade de Viçosa. Então, é um ganho muito bom para a população ter, né, bem perto da gente aqui, essa universidade. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Caetano, na sua vida familiar, na sua vida pessoal? Porque agora nós vamos partir para o lado profissional. Bem, eu, né, só complementando então, eu tive a oportunidade de ser professor da universidade por 38 anos e 9 meses. Poxa, é muito tempo, né? Ainda ontem eu encontrei aqui, que aqui em Ubá eu moro no Hotel Trip, né? Sem querer fazer propaganda do hotel, mas é onde eu moro, né? Por questões de facilidade, né? E reencontrei ontem com um estudante. Eu dei aula para mais de 10 mil estudantes. Caramba. Na área de agrícola, né? De agricultura. E graças a Deus, toda vez que eu encontro com um deles, as lembranças são muito boas, né? Com certeza. Eu hoje, né? Eu sou pai de 4 filhos. Eu tenho uma filha de 13 anos e vou tocando a vida, né? Tive a oportunidade de ser orientador do doutorado do prefeito da cidade de Ubá, José da Mata Neto, né? Perfeito. E desenvolvemos um trabalho muito interessante na área de resíduos, que eu sempre atuei, e tive o convite dele, no final do ano, para vir aqui para a secretaria. Então, é um outro orgulho meu. Por quê? Eu sou secretário pela indicação única e exclusiva do prefeito. Não era, vamos corrigir, político, portanto, não fui indicado politicamente e muito menos por agradecimento de algum favor de campanha. Muito Não importante. que eu seja contra isso. Não estou emitindo juízo de valor sobre isso. Simplesmente
ele me colocou aqui por considerar, penso eu, né, que eu teria condições de levar Desenvolver tecnicamente essa área de agricultura e meio ambiente, que são duas áreas muito difíceis de serem conduzidas em Ubá. Primeiro, por questões de localização, na parte agrícola principalmente, né? Um clima meio quente, a topografia bastante declivosa, os solos aqui são muito jovens, porque nós estamos muito próximos ao divisor de águas, né, na serra aqui de Ubari, São Geraldo, etc. E tal, né? E é um local que concentra, salvo engano, mais de 400 indústrias, pequenas, grandes indústrias, né? Que é difícil, e Ubá talvez seja a cidade que mais cresça aqui nos arredores. Então você tem uma pressão ambiental, tanto na parte de indústria quanto na parte de agro, silvopastoril, né, agricultura e pecuária principalmente, que necessita de se ter um conhecimento técnico, né? Você, para trabalhar bem aqui, se você não tiver esse conhecimento técnico, você vai ter dificuldade. Evidentemente, se você não tem um conhecimento técnico, você vai buscar pessoas para te auxiliar, né? te assessorarem, né? Exato. Não estou dizendo que se tivesse outro secretário aqui, ele faria pior do que eu, não é isso. Estou dizendo que pelo fato de eu ser técnico, eu posso abrir mão de consultorias várias, né? Eu teria a condição de desenvolver e de saber o que fazer naquelas situações, né? Então, eu me vanglorio disso, porque não que eu seja contra a política, né? Só fico feliz comigo mesmo de estar aqui pelo meu mérito e não por uma indicação, né? Ou uma pressão Política, né? né? Muito importante. Embora, ressalvando, não sou contra nada disso, né? São regras do jogo. Perfeito. O meu caso é específico e eu me orgulho dele. Com certeza, e tem que se orgulhar, né? Haja visto, né, currículo dessa natureza aí, acho que não tem nada que... Bom, mas vamos lá. Hoje, Caetano, 8 meses de trabalho, né? Você chegou aqui devagarinho, entrou pela porta da frente, muito bem, né? Indicação do prefeito. Como tem sido o Caetano profissional da área do meio ambiente, da agricultura? E você poderia citar alguma coisa, ou você quer tecer algum comentário dos seus 8 meses de mandato nessa secretaria? Bem, gente, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é agradecer de coração à população baiana. Eu fui muitíssimo bem recebido, né? Hoje eu me sinto um cidadão baiense, né? Amo a cidade de Ubá, né? Reconheço que a cidade, o município tem vários problemas solucionáveis, né? Evidentemente, uns mais fáceis, outros um pouco mais complexos, mas né, são solucionáveis. E dizer o seguinte: se hoje fosse o dia 1º de janeiro, eu estaria me preparando para assumir novamente. Não tenho nenhum arrependimento, muito pelo contrário. Aqui fiz já excelentes amizades, até que eu saiba, nenhuma inimizade, né? Que ótimo. Talvez até pelo aspecto de ser mais técnico, né? Porque antes eu poderia dizer que eu era só técnico, hoje eu estaria mentindo, né? Eu estou fazendo aqui política. Exato. Estou fazendo política, isso mesmo, literalmente ganhando o coração da população baiense, porque ela já me ganhou, né? Eu tenho um prazer enorme de participar de todas as reuniões, de todas as coisas que sou demandado. Para você ter ideia, essa semana eu recebi uma ligação acho que ele também ele participa, ele é da parte de comunicação, ele chama Cesário. Ele hoje é presidente da Associação
dos paraplégicos de Ubá. Ah, sim, sim, conheço. Né? Ele me pediu um socorro para dar uma limpeza lá na associação, que o mato estava crescendo e tal. Então, foi com imenso prazer que eu desloquei a equipe lá para atender essa demanda. Né? E já propus a eles a gente fazer um contratozinho, sem envolver finanças, porque não faz sentido, no meu entendimento, eu cobrar esse serviço de uma associação que presta um serviço maravilhoso. Com certeza. Né? Com Nem certeza. sei se isso é legal. Vou procurar as vias da prefeitura para saber se eu posso fazer um contrato formal, formalizando uma prestação de serviço gratuita para essa instituição. Acho que não tem nada a ver, não. Acho que Assim como o Bruno Mota me convidou uma terça-feira à noite para participar de um evento no Grupo Asas. Show. Fui, né? Nos encontramos lá. Nos encontramos lá. Pensa bem, eu chego aqui, eu sou uma pessoa que levanta às 5 horas da manhã todo dia. De 5 a 6, devido ao meu problema de mobilidade, né, do acidente que tive, eu demoro a arrumar. Às 6 horas eu estou na academia ao lado do hotel. Um dos motivos de eu morar no hotel. Dali eu fico de 6 a 7. 7 eu vou, tomo um banho, faço um lanche no hotel e venho para a secretaria. Aqui eu almoço e aqui fico às vezes 5, 6, 7. Ou seja, já estou cansadinho, né? Aí daqui eu saio às vezes lá para se eu sou convidado pela Câmara, vou para a Câmara, todo convite que eu tive já atendi e vou. Você, a gente tem observado, não falta. Não falta, se eu sou convidado, só se tiver alguma coisa de força maior, qualquer evento que tem na cidade, igual nós vamos ter aí a festa de feijão, vai ser iniciada na sexta-feira, lá em Ubari, vou estar presente. Que coisa boa, né? Então, eu tenho que viver a cidade onde estou. Né? Perfeito. E fazer disponibilizar para ela todo o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida profissional, no sentido de melhorar as condições do cidadão, da cidade, né? Elevando o nome de Ubá. Né? Hoje, a gente aqui na Secretaria conseguimos colocar a cidade de Ubá entre as 52 cidades no Brasil que tem um trabalho interessante na parte de sustentabilidade urbana, né? Num total de quase 9.000 cidades, nós também, né? Entre as 52 está bem. Nossa, tá O ótimo. objetivo é chegar entre as 10. Aí deixo depois para os que vierem aqui depois, né? Você sabe que você sair do 1000 para o centésimo não é muito difícil. Nossa. O difícil é você sair do centésimo para o 90º. Aí né? complica, né? Vai só complicando. Então você pensa bem, nem sonho em chegar em primeiro lugar. Mas se a gente conseguir chegar aí entre os 10, Tá ao ótimo, longo né? do percurso, tá bom. E estamos sempre buscando parcerias público-privadas com empresários da cidade para o desenvolvimento de coisas de interesse da população. Tá? Professor Caetano, internautas, olha, isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, tá? É uma troca de informações. Dois amigos. Mas eu acho que nós não poderíamos de forma alguma deixar de, né, mostrar tudo isso, a experiência, o conhecimento, o técnico que é esse cidadão. Então, eu me sinto orgulhoso, viu, Caetano, professor Caetano, de estar aqui ao seu lado. Nos recebeu tão bem aqui nessa secretaria, né? E, resumindo essa questão aí do seu mandato como secretário de Meio Ambiente e Agricultura, conta um caso para a gente de sucesso e alguma coisa que talvez você tenha tentado fazer que não conseguiu, mas que está no seu projeto ainda para que isso aconteça ou em breve ou daqui a algum tempo. Alguma coisa assim relevante, se não tiver também, sem problema nenhum. Só para o nosso internauta se posicionar. Olha, gente, as coisas, né, todas são feitas, é igual uma casa. Né? A casa é feita Passo a de passo. tijolo por tijolo. Né? Uma parede
começa com muito tijolo. Então, é a obra toda que é interessante. Evidentemente, às vezes o tijolo nessa construção, ele tem que ser substituído, porque não deu certo. A gente vai trocando, né? Então, por exemplo, aqui em Ubá é um desafio muito grande a limpeza urbana, por exemplo. Com certeza. A limpeza urbana aqui é uma cidade, nós ocupamos uma área de 78 mil metros quadrados, aliás, 780 mil metros quadrados, são 78 hectares, isso é uma fazendinha de área urbana, né? Onde a topografia é muito inadequada, Não colabora. não colabora de maneira alguma. Graças a Deus eu ainda não passei ainda por um período de verão inteiro, né? Mas pretendo passar esse e vencer. Esse é o objetivo. Como? Através de obras. Quais obras? Se você quer reduzir a vazão do rio Ubá, o que você tem que fazer? Fazer estruturas que vão represar a água no lugar de deixar embora, né? Então esse é o principal desafio que nós temos hoje, que já foi iniciado em gestões passadas, né, que nós estamos tentando aprimorar, que é a construção de pequenas barragens nas zonas Ao longo aí do de contribuição no curso d'água, né? Algumas coisas aqui que talvez eu tenha falhado, eu tentei, né, embora o tempo foi escasso, de fazer a recuperação dos taludes da estrada que liga a cidade de Ubá a Ubari, né? Fiz alguns ensaios com algumas coisas e não funcionou. Mas isso é bom, né? Porque aí eu sou obrigado a estudar mais para inventar, se for necessário, uma nova modalidade para poder conseguir. Seja funcional, né? Então, assim, o que você pode entender como ter sido um fracasso, eu entendo como uma coisa que me motiva a continuar estudando, né? É o meu jeito de ser, tá, gente? Então, assim, as dificuldades que eu tenho me servem para me estimular a ir para frente, né? Então, hoje, por exemplo, recuar, mas parte, não desistir, né? de jeito nenhum. Né? Você Você vê, por exemplo, só o fato de eu estar usando uma cadeira de roda, andar de muleta e andador, contra todas as previsões, e estar fazendo uma academia para tentar largar até da muleta, eu sou chato mesmo. Isso mesmo. Não largo o osso, não. Bom, tem algumas coisas aqui que você já respondeu, né? Mas tem uma aqui que é a sua maior paixão. A minha maior paixão, minha família, né? Meus filhos, né? Eu sou muito de família, sabe, gente? Os meus amigos, aí tudo na sequência, né? Vamos lá. Amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro ponto. Depois, a família. Depois, os amigos, os conhecidos. Inimigos eu não tenho, mas se eu tivesse, eu os amaria da mesma forma. Também. E o Atlético. Faltou o Atlético. Essa é a grande paixão esportiva, mas que nos está dando o certo, com uma certa tristeza, né? Mas, como tudo na vida, né? E o futebol, tem horas que você está por cima, tem horas que você está por baixo. Nós já tivemos uma grande felicidade esse ano, né? Que já deu para... Né? Ganhamos do Flamengo, tiramos o Flamengo da Copa do Brasil. Melhor coisa do mundo. Já está ótimo, né? Se perdemos para o Cruzeiro agora, vamos continuar felizes. Bom, já estamos no finalmente, viu, Caetano, professor Caetano? Hoje, o cidadão, professor Caetano, alguma coisa que te aborrece, Caetano? Alguma coisa que te enaltece, que isso aqui me faz muito feliz, ou isso aqui me chateia? O que me enaltece? Continuar vivendo, mesmo com as dificuldades que me foram apresentadas, vivendo feliz. Talvez até pelas novas amizades, né? Porque quando você acostuma com uma roupa velha, você está feliz com ela.
Mas no dia que você compra uma roupa nova, todo mundo fala, oh, que roupa bonita. Elimina. Né? Então, ou seja, a minha vinda para o bar me encheu o guarda-roupa de roupas novas. Coisas boas, né? Você é uma delas. Muito obrigado. Muito obrigado. E o que me entristece? De estar tentando fazer algumas coisas e não estar conseguindo ainda. Né? Mas vou continuar batalhando, estudando, procurando o meio de atingir os objetivos. Não precisa melhor, né? Ah, falou tudo. Professor Caetano, Multishow, web, rádio e TV da cidade de Ubar, né? A gente tem a honra e o privilégio, né, de estar aqui ao lado desse cidadão. E eu gostaria, professor, já estamos aí nas considerações finais, né? Se você, alguma coisa que durante esse nosso bate-papo você não falou que gostaria de ressaltar, fique à vontade. E alguma coisa que talvez você, não, isso aqui eu precisava ter comentado, eu não comentei, ou alguma coisa que você comentou que você gostaria de modificar alguma coisa, fique à vontade aí. Você tem aí o tempo necessário que você quiser. As suas considerações finais, nosso bate-papo, né? Eu não vou me lembrar direito de um poema que diz assim: ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verá nenhum país como este. Eu gostaria de deixar essa mensagem para o povo urbano. Amar o país, a cidade, o estado, o local onde nasceu. É com isso que a gente constrói uma sociedade forte. É com isso que a gente cresce, né, pessoalmente e socialmente, né, sem deixar ninguém para trás. Você deve conhecer esse poema. Conheço. O Bruno talvez não, porque ele é um pouco mais novo. Conhece? É de quem? Eu esqueci o autor desse poema. Não me lembro. Não me lembro, mas eu já usei esse poema em algum lugar, eu me lembro. Poderíamos brincar também com outro. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Esse é o lugar que você ama. Pelo meu histórico aí que a gente começou, você viu que eu tenho pouca identidade ao local onde eu nasci. Porque lá eu fiquei pouco tempo. Vivi a maior parte da minha vida em Viçosa. Viçosa e Ubar são irmãs. Eu amo a cidade de Ubar tanto quanto Viçosa. Que é o lugar que eu passei 45 anos da minha existência. Nossa, é muito tempo, né? Meus amigos telespectadores, olha, esse papo com o professor não termina aqui. Tá? Nós temos, né? Ele me fez um convite, se ele esqueceu, vou relembrá-lo agora, né? Da gente visitar aí alguns bairros, né? Sim. Onde está sendo feito um trabalho que ele, pelo que ele me falou, acho que é inédito aqui, não só em Ubar, como também, talvez até no estado e talvez no Brasil. E depois desse papo aqui, a gente vai ter outras conversas com o professor. Aí a gente indo para algum local, indo para algum bairro para visitar em loco, né? Para mostrar o trabalho que esse cidadão tem feito aqui, né? A gente ainda, professor, não teve tempo suficiente de estar aqui te entrevistando há mais tempo. Esse ano, para mim, foi um ano de glórias, um ano de muitas graças, né? Tive a oportunidade de, há poucos dias agora, no sábado anterior, né? Casar uma filha, e então a gente ficou praticamente esse ano preparando esse momento, né? Porque a única filha mulher, né? E a única filha mulher da família, então um orgulho muito grande, né? E parabéns, hein? o meu sogro, os meus pais, né? Eles tinham vontade de ver a nossa filha casar, e a gente fez isso com muito carinho, muito orgulho. Então, eu te falo, Caetano, dedicamos muito tempo a essa causa. E foi maravilhoso. E estou tendo a liberdade de contar isso para você publicamente, né? Mas, professor,
qual é o nosso próximo passo depois dessa entrevista? Que dia? Vamos deixar agendado publicamente? Está virando novela. Está virando novela, que a culpa é minha, viu, gente? Não é dele, que ele já me convidou várias vezes, mas essas questões, e depois tem outras coisas também que aconteceram esse ano, né? Mas estamos aqui, e te dizer, professor, que os nossos canais estão à disposição da Secretaria para você mostrar o seu trabalho, mostrar o trabalho da equipe. E qualquer dia desse a gente vem e pendura, sobe em cima de um caminhão, um baú aí, caçamba, e vamos junto com o pessoal em loco para registrar os momentos. Tem coisas que acontecem aqui que às vezes não são divulgadas, né? Com certeza. Porque nós seres humanos, nós temos uma mania de tudo que nos incomoda, a gente reclama. E tudo que está certo passa desapercebido. Então, você, ao passar pela calçada e ver o lixo esparramado, reclama. Quando você passa e não vê lixo, você não elogia. É normal. Não vê, não enxerga. Né? Então, eu até gosto disso, porque eu não consigo enxergar a cidade toda. Então, quanto mais gente reclamar, mais eu vou poder atuar. Se ninguém estiver reclamando, eu vou perder a minha função aqui. Exato. O secretário está aí para demanda, né? Para demanda. Tanto que, igual eu te falei, eu chego aqui 7h30, 8 horas da manhã, nem almoçar eu saio, eu almoço aqui mesmo, recebo um marmitex aqui, como aqui mesmo. Atendo, inclusive, todos que chegam aqui, faço questão de atender a todos. Você pode ficar aqui sentado o dia inteiro. Não sai uma pessoa aqui que não seja atendida. Eu tenho certeza. Obviamente, nem sempre ele tem o que ele pede. Como agente público, nós não podemos fazer serviços para particulares. Desde que seja uma coisa que atenda a população, aí a gente vai atender sim. Gente, olha, eu sou testemunha viva disso, viu? O professor Caetano, a gente manda uma mensagem para ele, eu mandei uma mensagem para ele num domingo, não me lembro qual, e falei assim, amanhã de tarde, ou semana que vem, ele responde, não, no mesmo dia, por volta de 9 e pouco da noite, retornou sobre o assunto que eu tinha questionado a ele. Então, a gente tem, né? Só para te dizer, isso é um hábito que eu tive de criança, porque eu fui escoteiro. Sabe qual é o lema do escoteiro? Sempre alerta para servir. Para servir, muito bem. E a gente só tem que agradecer você, professor, pelo carinho, não só comigo, mas com toda a nossa equipe da Multishow, né? E dizer para você que fique à vontade e futuramente nós vamos te convidar para conhecer lá os nossos estúdios, né? E fica aí, o Bruno me conhece muito, uma pessoa que está sempre nos ajudando. E a Multishow só tem que agradecer você por esse bate-papo, né? É lógico que, conforme eu disse anteriormente, não termina aqui. É só o primeiro capítulo. Só o primeiro capítulo, né? Uma primeira novela grande. Exatamente. Mas, professor, aí as suas considerações finais, fechando, né, encerrando esse nosso bate-papo. E a você, internauta, né, siga-nos, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas, né, possam conhecer a história desse cidadão. É lógico que ele aqui, né, resumiu em poucas palavras, mas e só dentro da universidade 45 anos não são 45 dias, nem 45 minutos, né? Então, fica aí à vontade, os microfones da Multishow. Bem, eu só gostaria novamente de agradecer a receptividade que tive aqui pela população baense, pela imprensa baense, pelos vereadores baenses, pelos meus colegas de administração que eu vinha conhecer aqui, né? Menos o professor D'Amato, né? Que é o prefeito. Eu não conhecia ninguém, graças a Deus tive uma receptividade excelente. Aqui na secretaria, todos os funcionários me abraçaram e existe uma diferença, gente, que eu acho, que é a pessoa trabalhar para você. E outra diferença é trabalhar por você. Eles aqui trabalham por mim, com amor, com carinho, né? Tem prazer de chegar aqui. A secretaria, você pode perguntar a todos aqui, é uma perfeita harmonia,
todo mundo imbuído nas funções de atender a população baiense da melhor maneira possível, né? Então, o que eu poderia dizer para a população é que, enquanto eu estiver, contem comigo para tentar resolver todas as situações que me forem apresentadas e que pertencerem à minha área de atuação, né? Não interessa a hora, não interessa a dia, igual você falou aí, né? E é um orgulho. Eu não sei se o BAT tem associação de escotismo, não sei se tem escoteiro, Acho que mas tem. como escoteiro, estou aqui sempre alerta. Mais uma vez, muito obrigado. Quero, né, publicamente agradecer ao Bruno Mota, que nos assessorou aqui, porque o Bruno vinha aqui e está no trabalho, então eu achei por bem não convidá-lo, porque Mas continua sendo o Bruno. está no trabalho, né? Então, né? Continua, Bruno, mesma Só coisa, trocou né? o Bianchini pelo Mota. Pelo Mota, exatamente. Mas muito obrigado, professor, muito obrigado, Bruno, e a todos da cidade de Ubá, né? Porque atrás de um cidadão também, né, tem um ser humano. Gente, esse cara fantástico, a gente tem o prazer, né, de estar sempre em contato com ele pelo WhatsApp, responde a gente com tanta educação, com tanta clareza, e acho que a cidade de Ubá está bem assessorada, bem através do nosso secretário, o professor Caetano. Então, a todos vocês, o nosso muito obrigado, e estamos aqui, né, na sala do secretário, né? Genito, Bruno e o secretário. Muito obrigado a todos vocês. Professor, muito obrigado. Te agradeço. E a gente vai voltar aqui outras vezes, tá? Sim, depois tem o se capítulo 2, 3... 3, e vai por aí afora. Um forte abraço. Obrigado. Fica com Deus, um bom trabalho. Eu sei que não é fácil. E tendo Deus na frente, nada termina, né? É verdade? Um forte abraço. Você corta, né? Vai deixar o seu, sabe por quê? Depois eu faço bem errado aqui. Não, tá tranquilo. Você